O que esse comandante militar revelou sobre ITs em Minas Gerais é assustador e maior que Varginha. Antes de conferir esse segredo guardado por 20 anos, já se inscreve no canal e me ajuda a bater a meta de 50 inscritos. É rápido e fortalece muito o nosso trabalho. Agora presta atenção nesse relato. Bom, bora lá pra novidade, então. E aí, pra mim, é um caso que pode superar a Varginha, né? E eu acho que fica muito próximo ali de Operação Prato, por quê? Porque são militares que tiveram não um nem dois, mas 26 contatos com fenômenos, em 26 diligências, inclusive seres diferentes. Tiveram interações psíquicas com os militares, teve militar da PM e de outros órgãos, Forças Armadas e tudo. E é a primeira vez que desde 97, que um oficial superior vem a público. Pra quem não sabe, oficial superior é major, tenente coronel e coronel. Vem a público desde 97, porque em 97 veio o Rangel Holanda no Fantástico e falou que tinha acontecido a Operação Prato. Ele falou que tinha tido contato com os fenômenos. Só que esse é mais importante pra mim ainda, por quê? Porque esse oficial ele falou na ativa, perante seu comandante e seus colegas, fardado, e o caso envolve no mínimo 8 militares da Polícia Militar, às vezes mais, fora os militares de Forças Armadas, agentes de inteligência e outros que participaram, que devem ser revelados em algum momento aí. Então, tem um vídeo, né, que é do comandante Eisenhower, que é... Como é que a gente vive uma simulação, né? O nome do comandante é Eisenhower. Falta só um pouquinho, só pra eu explicar o contexto. O nome do comandante Eisenhower, que falam que é o presidente americano e teria tido contato com seres. Se tem um presidente americano que teve contato, é o Eisenhower. O Eisenhower, ele é mineiro, obviamente, né? Polícia Militar de Minas. Comandante, mas ele é neto de alemão. Então, por isso que ele tem o nome de Eisenhower Gerck. Inclusive, no testemunho dele aí, da declaração dele, ele fala um pouco de alemão ali no final. Não nessa parte que ele fala dos seres, mas na sua despedida. O pessoal pergunta, mas é Eisenhower mesmo? É mentira? Não, não, é verdade, pessoal. Ele é Eisenhower. E é uma grande coincidência, porque o Eisenhower é o presidente que mais americano, que se alguém teve contato, seria o Eisenhower. E o pessoal fala, o denunciante fala. Então, o que estava acontecendo nesse evento? Isso foi a passagem de comando. Ele era o comandante do Estado-Maior da 18ª Regional, que cobre parte do sul de Minas e que fica com sede em Poços de Caldas. Ele era o comandante de Estado-Maior dessa região. E ele estava passando o comando para um major, porque ele ia se aposentar. O tipo então, de evento é um evento formal de transição do poder. Então, ninguém sabia, ninguém estava esperando uma declaração como essa. Eu creio que não. Esse tipo de declaração polêmica, por exemplo, não costuma ocorrer. Não. Esse tipo de evento. Então a pessoa tava filmando simplesmente porque, isso aqui é um evento militar. Mas... Passagem de comando e aposentadoria, despedida, né? E aí ele, de forma corajosa, ele faz esse discurso de algo que tinha acontecido em 2008, que estava entalado ali na garganta dele há 20 anos, quase, né? E foram esses encontros, né? 26 encontros com fenômenos de seres que afetaram, inclusive, colocaram coisas na mente dos militares. Teve toda uma questão psíquica. Exemplo, eles não conseguiam pegar as armas, eles não conseguiam... Às vezes os seres não apareciam na câmera, às vezes os seres falavam que tinha um lago onde não... Entendi. Criavam ilusões na cabeça dos militares. E a Força Aérea vem, uma hora, e pega várias evidências dos militares, dos policiais. Então tem várias fotos, relatório e tal, que a gente não sabe hoje qual o material que está disponível. Vamos ver o discurso dele. Isso aqui é exclusivo, né? Isso foi mostrado tem 2 dias, o discurso foi feito mês passado. Né? Ontem é que isso começou a aparecer. O Edson Boaventura conseguiu esse vídeo. O Edson Boaventura e o Lauro, que é um empresário que mora na região. Inclusive, seria bom um dia você trazer o Lauro e o Edson, que só falar disso. O Lauro é um empresário... Como que tá chamando, então, esse caso? O caso Cláudio, né? Foi em Cláudio, em Minas Gerais. E o Edson conseguiu ontem esse vídeo, né? E hoje eu fiz até uma melhoria no vídeo, no áudio, porque foi um celular gravando o evento, então não tinha era uma câmera oficial do evento gravando, foi uma pessoa. Então tem pouco mais de um mês que aconteceu. Tá, galera? Vocês entenderam? Beleza. Dá um play. Nós foram milhares, desafios centenas. Em Cláudio, Minas Gerais, estivemos frente a frente com o desconhecido. E posso garantir que as tropas da Polícia Militar não se acovardou. Todos atenderam aos chamados do povo
que desafiava as leis da física e de nossos conhecimentos que temos e fomos treinados. Em campo, durante 26 diligências com outros órgãos de defesa, podemos ver, perceber e ter a certeza que não somos a única espécie inteligente a caminhar por sobre o solo mineiro. Meu Deus. Isso que eu estou comentando agora é algo que eu guardei por quase 20 anos. Eu acho que agora é hora de falar a respeito do que aconteceu, do que está em todos os lugares da internet e tudo. Quando partimos em atendimento à comunidade, não colocamos fé no que chegou à sala de operações, pois sob a presença de estranhos nas comunidades de São Bento, Formiguinha, Matias, Rocinha. Sem acreditar no que ouvimos, nos armamos. Fomos atender a comunidade, pois é nosso dever atender. E tivemos, talvez, a grata satisfação de termos ido aos povoados e lá vermos o inimaginável. Vermos que não somos os únicos a ter capacidade de fabricar aparelhos aeronáuticos capazes de realizar proezas, e nem sermos os únicos a termos inteligência ou a ter o polegar oposto aos demais dedos das mãos. Essas vivências e experiências, tão debatidas pela população mundial, só foi possível porque eu estava e fazia parte da Polícia Militar de Minas Gerais, instituição que detém a confiança e credibilidade da população, e deposita em cada policial a grata e prestigiada condição de guardião do povo mineiro. Guardei isso por quase 20 anos, mas é fato. Infelizmente ou infelizmente, não somos as únicas espécies inteligentes a caminhar por sobre o solo terreno, pois presenciamos e estivemos frente a frente com visitantes desconhecidos da espécie humana nas áreas urbana e rural do município de Cláudio. Ninguém nos contou, mas sim nós vimos. Essas pessoas, dezenas de pessoas. O que o pessoal tem visto aí, tantos militares falando no YouTube, tantas pessoas civis, é verdade. Um relato corajoso aí do comandante, que pra mim é o maior relato da história. Não tem outro no mundo que tenha sido dessa forma. Fardado, né? Fardado num evento oficial. Antes de se aposentar, então ainda nativa. Ainda nativa, ainda está nativa. Ainda e ele fala como representante da corporação. Né? Ele fala, nós temos ciência de que nós não somos os únicos tipos de criaturas a pisar no solo mineiro. Nós estivemos lá em 26 ocorrências. As criaturas tiveram... Nossa, muito impactante. E o que acontece é que esses povoados todos, muito impactante. Povoado de Rocinha, de Matias, de Formiguinha, São Bento, esses povoados todos, as pessoas começaram a relatar que os seres estavam descendo e aparecendo nas suas casas. E também os fenômenos. E aparecendo na porta de casa das pessoas, os seres. Isso durou 2 meses. E ligavam os policiais. E quando receberam na sala de operação, que ele fala, eles não acreditavam. Ele tá brincando, né? Não existe isso aí. Quando ele chega lá, tá o ser lá. E perseguem o ser, pegam a picape, perseguem os seres. Os seres flutuavam nos canaviais. A 1,5 metro do chão. E mexeram com a cabeça dos militares. Isso não foi 1 nem 2, o mais impressionante também é isso. Não foi 1 nem 2, foram 26 ocorrências. Mais interessante ainda é que não foi só a PM. E não foi só ele, teve dezenas de militares em vários turnos. E mais impressionante ainda, não foi só a PM, teve Força Aérea, talvez teve Exército, quem sabe Polícia Federal, quem sabe a BIM, quem sabe se lá, que órgão que teve lá junto, no mínimo a Força Aérea, porque a Força Aérea levou documentação da polícia. Pra quem não sabe, a Força Aérea, as Forças Armadas, elas têm precedência hierárquica sobre a polícia. O comandante das Forças Armadas é o comandante da polícia. A polícia só vai até coronel, a Força Armada vai até general, e o general tem precedência sobre o coronel, então quem comanda, na verdade, em última instância, a polícia é as Forças Armadas. Então, nessa questão hierárquica, eles foram lá e tomaram tudo. Provavelmente aquela questão que a gente fala, talvez um acordo dos Estados Unidos, tem que levar tudo mesmo. E mais um fato pra coragem desse militar. Se a gente pega o caso Varginha, que militares que vieram dar a cara a tapa assim, tá fazendo? Nenhum. Não existiu isso. Óbvio, e não foi tanto tempo não, foram só 12 anos, né? De 96 pra 2008, né? Então assim, pouco tempo, muita coragem dele. Claro que ele não veio a público lá em 2008, porque ele sabia que se falasse aquilo naquele momento, a carreira dele podia tomar outro caminho, né? Mas sim, muito corajoso, ele não... Muito corajoso, não, esse cara merece respeito, ele tá fardado. Ele poderia ter esperado. Podia não falar nada. Poderia ter esperado aposentar, ou não falar nada, ou poderia ter esperado aposentar,
em roupas civis, né? E uma câmera e filmar, mas não. Ele corajosamente veio falar porque está entalado, né? Há 20 anos. Sim, e como eu falei, ele falou no tom de representante da corporação. Ó, você viu o que eu tô falando, é de conhecimento, porque nós atuamos. E ele fala umas coisas, tipo assim, nós não nos acovardamos. Não nos acovardamos. Não nos Perante o acovardar. desconhecido. Exatamente. Não se acovardar perante o desconhecido. E. Então, tipo assim, querendo ou não, ele tá querendo dizer que ele cumpriu a missão dele. Né? Honrou a farda da corporação. Mesmo para algo que eles não haviam sido treinados. Mesmo para algo. E que poderia ser um perigo, né? Total. Ele fala, Muito né? bom esse Mas relato. se a população chamou, é dever da polícia ir. Não importa se a gente tá com medinho ou não sabe do desconhecido, tem que ir e tem que atender, e foi feito, né? E a gente espera agora, pelo que o Edson me contou ontem, tem coisas pra liberar, vai ser liberado, e acho que tem que ser aos poucos mesmo, porque é muita informação, as pessoas não absorvem. O Edson tem coisa e Não, acho o Edson tem coisas, mas ele também tem mais coisas pra com falar. certeza o comandante tem muita coisa pra falar. 26 ocorrências, imagina o que ele viu. Quem conseguiu falar com ele? Ninguém ainda, mas já tem contatos aí pra tentar conversar com ele. Ele ainda está na transição, então tem alguns dias ainda de PM, né? Ali na... Mas já tá encaminhado, né? Nos próximos dias e pra aposentadoria. Não sei a data exata, mas certamente quando ele se aposentar, ele vai poder conversar mais abertamente o que aconteceu, as partes mais estranhas, né? Quando você começa a falar um discurso e fala as partes mais estranhas, o pessoal meio que desacredita, né? Então você tem que ir devagar. Tem que ir no conta-gota, né? Sim, vou falar pro pessoal pra chamar o Edson a atualizar isso daí. Tem que chamar o Edson e o Lauro. O Lauro é o cara também, um dos grandes responsáveis, porque ele é um empresário, mora na cidade. Lauro. E ele foi o Lauro que conseguiu várias entrevistas dos militares, né? O Edson conseguiu uma parte, o Lauro conseguiu uma outra parte, com vários militares que estavam com o comandante. Sim. E que tiveram esses contatos aí com vocês, né? E eu tô tentando ajudar na divulgação, né? Divulgação nisso. E também no contato com os Estados Unidos. Eu tenho um contato muito bom nos Estados Unidos em várias frentes lá. Colaboração científica, de colaboração de congresso. Legal. E também talvez com o Congresso brasileiro aqui, né? Fazer uma audiência, talvez trazer esses militares aqui pra falar no Senado, pra falar na Câmara dos Deputados. Aí realmente vai ser uma audiência que vai valer a pena, que vai ser vista no mundo todo, né? Militares, imagina aí os militares vindo a público no Senado ou na Câmara dos Deputados e contando suas experiências com esses seres aí. Isso seria inédito, nesse nível. Caras que tiveram contato direto ali com os... Nos Estados Unidos a gente vê relatos, né, de terceiros, eu sei e tal. Sim. Mas eu tive na operação e eu tive contato com ele entrou na minha mente. Não, e algo revolucionário. Dá pra ir atrás até mesmo dos boletins de ocorrência. Olha só, eu fui atender esse boletim de ocorrência. Vai negar que a pessoa ligou? A pessoa entrou em contato com a polícia saiu, pegou o carro, foi pra tal lugar, pra tal rua, atendeu uma ocorrência que a pessoa falava que tem um alienígena, chega lá, você tem contato com o ser? Entendeu? Então, tipo assim, então, tem muita boletim coisa de ocorrência, tem relatório de atividade, com desenho, tem os desenhos, tem foto. Muita coisa pra ser revelada ainda. E diferente, agora a gente tem a internet pra ter esse balanço de informação, né? Pô, antigamente a gente dependia do que saia na mídia. Grande mídia. Por isso que isso aí vai estourar de forma inimaginável, porque na Varginha Operação Pato a gente não tinha internet. Em 96 tinha uma internet ali germinando ali, não era que nem hoje. Exatamente, não. Então assim, e mais corajoso nesse militar, sabendo que o histórico de Varginha e sabendo que a Força Aérea já tinha ido lá intimidar os militares que ele comandava. Perigoso, realmente. É um cara com muita coragem. Coragem. Esse cara tinha que ser condecorado aí, aposentado como coronel aí no mínimo pela Polícia Militar, pelos prestados e não só por isso, né? Pela coragem que tem. Sim. O pessoal tá falando aqui que não dá pra acreditar em político, mas ele não é político. Ele é um militar. Tá? Duvido que ele vai querer se candidatar pra alguma coisa e precisa de falar de alienígena sobre isso. Agora, uma coisa interessante. O Aldo Rebelo. Já que você tá falando de... Ele falou que se for presidente, vai revelar, né? Você acha que tem alguma coisa ali? Todos eles falam isso, né? Quando chega lá em cima, não conseguem, né? Encontram a dificuldade, a resistência, ou usam isso só pra morte de campanha. Então, ele fala que foi ministro da Defesa, então por isso ele tem informações privilegiadas. Foi ministro da Defesa. Ele poderia ter feito isso como ministro da Defesa, por que não fez? Né? Vai dizer que os Estados Unidos não deixou. Então, aí quem que vai confiar? Pô, o cara fez, falou que vai fazer agora como presidente, mas não fez quando era MD. Quem garante que ele vai fazer como presidente? Agora eu tô tentando lembrar. O Rubão falou alguma coisa, que o Rubão é amigo do Aldo Rebelo.
alguma coisa que o Aldo Rebelo... Não sei se o Aldo Rebelo falou algo, mas assim, tem alguma coisa a ver com os Estados Unidos. Os americanos, eles, querendo ou não, essa parte aí, mais de Estado e não de governo, entendeu? Depende necessariamente de quem tá no governo. Então, na mensagem do Aldo Rebelo, ele fala assim: se os Estados Unidos liberarem, eu libero. É como se tivesse que ter uma chancela americana pra poder liberar isso. Tem um acordo. Talvez ele consiga falar alguma coisa sendo presidente. Talvez. Ele quis dizer assim, eu posso falar alguma coisa. Mas com certeza tudo, acho que ninguém consegue. Agora, isso dele ter falado só libera os Estados Unidos liberar, que foi estranho, né? Não, e a parte de quando eu for presidente, se eu for eleito. São vários sis, né? Se eu for eleito. Agora, eu acho que tem grandes chances dos Estados Unidos liberarem documentos e tá lá, por exemplo, Varginha no meio. Ah, com certeza. Então, eu acho que... Não, acho que Varginha... Eu acho que Varginha, sim. Com certeza. Esse caso Cláudio, eu acho que não. Ou não, ou sim, né? Porque se você teve ele... Se a Força Aérea mandou isso para os americanos, você vai ter os relatórios lá. Então, assim, seria muito bizarro e seria desconfortante para as Forças Armadas se você tivesse um relatório liberado nos Estados Unidos do Brasil. Então, seria muito melhor que isso já fosse liberado, o movimento começasse aqui, né? Para evitar esse constrangimento. E aí, o que você achou desse relato? Será que o governo realmente esconde contatos com ETs no Brasil? Deixa sua opinião aqui nos comentários, eu quero muito saber. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal para me ajudar a alcançar a meta de 50 inscritos. Sua inscrição é fundamental para o Cortes e Debates continuar crescendo. Tamo junto e até o próximo vídeo.